E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Yu-Gi-Oh! É uma franquia que existe há mais de 20 anos, e embora existam muitas cartas realmente boas que servem para arquétipos ou cartas genéricas, seria quase impossível que nesses 20 anos de franquia não tivesse pelo menos algumas cartas que seriam inúteis em decks, ou pelo menos que não servisse pra porra nenhuma, que não fossem usadas em qualquer tipo de deck ou qualquer tipo de estratégia. E no vídeo de hoje irei mostrar cartas que são tão ruins, mas tão ruins que elas provavelmente nunca serão usadas, que é uma pena. Mas diferente das cartas que eu vou mostrar que são fracas, você pode ser um cara muito forte deixando um like, se inscrevendo no canal caso não for inscrito. Vídeo toda terça às 9 horas. O meu nome é Jerry e esse é meu canal. Primeiro eu vou começar com uma carta que parece que tem um arcana na ilustração, que é um cara embaralhando as cartas, que é o próprio nome da carta, que é o embaralhador de cartas. Que ela tem um efeito espetacular, que você paga 300 pontos de vida, muita vida, e embaralha ou seu deck ou o deck do oponente, e você só pode usar esse efeito uma vez por turno. É um efeito esplêndido, é um efeito muito ruim, porque você só precisa buscar uma carta que seu deck é automaticamente embaralhado. Você não precisa ter uma carta específica no seu deck, que além disso você precisa pagar 300 pontos de vida para embaralhar seu deck. Pode ser útil em alguma situação? Pode ser útil, mas você vai abdicar de espaço do seu deck para colocar uma carta dessa? Eu não colocaria, não colocaria não. Agora vamos ao monstro de água que parece uma lombriga, eu sei lá que porra é essa, que é o Zone Ether, que possui um efeito muito destrutivo. O efeito dele é que o monstro que destruiu ele vai ser destruído depois de 5 turnos. Eu vou dar o desconto que essa carta é antiga, que no tempo o monstro realmente ficava em campo muitos turnos, mas é um efeito extremamente ruim, tanto para a época passada quanto para essa época, que o monstro vai ficar no campo depois de 5 turnos. Não, e além disso o duelo vai acabar e o efeito nem vai ser ativado. É uma carta muito ruim, tanto ela contra esse outro cara aqui que tem o mesmo efeito dessa carta. E além dessa carta ser extremamente patética, com ataque e defesa muito baixo. Agora vamos falar de uma carta armadilha, que é a Botando para Lotus Vermelhas, que tem um efeito muito legal. Você paga 200 pontos de vida e revela todas as cartas da sua mão. É um custo muito alto e agora vamos ver qual vai ser o recebimento desse custo. Você simplesmente olha a mão do seu oponente e pega uma carta dele e bane até o fim do turno. Pode ser um efeito bom? Pode, mas a questão é que existe muitas outras cartas que fazem a mesma coisa. E você não precisa pagar um absurdo de vida, de 2.000 pontos de vida é muita vida, não importa se você está jogando Duel Links que é 4.000 ou no TCG normal que é 8.000, 2.000 pontos de vida é muita vida. E além de revelar todas as cartas da sua mão, que é extremamente desvantajoso. O efeito não compensa e é uma carta muito ruim, após você nem saber que essa carta existia. Você já ouviu falar de Trickster? Que era um deck muito famoso há alguns anos atrás, que até mesmo ganhou o Mundial. Eram umas fadinhas que tinham um efeito de burn, que elas tiravam 200 pontos de vida a cada vez que você puxava carta, ou fazia alguma situação específica. Era um deck muito chato, que eu gostava bastante. Mas tem uma carta que faz tudo o que elas fazem. Sim, é somente uma carta que faz tudo o que elas fazem. Eu não disse que as Trickster tem um efeito de burn que tira 200 pontos de vida, que essa carta faz exatamente isso. Você ativa ela e causa 200 pontos de vida. E o melhor ainda, se você tiver 40 cópias dessa carta no seu deck, você vai conseguir tirar 8.000 pontos de vida derrotando seu oponente. Parando de brincadeira, essa é uma carta extremamente patética. 200 pontos de vida não é nada. Até mesmo cartas que tira 500 pontos de vida, 700 pontos de vida é muito mais vantajoso que essas cartas. Embora essas cartas também sejam muito ruins, é uma carta extremamente patética. Agora vamos a uma carta que você nunca jamais vai usar no seu deck, de tão ruim que ela é. Você pode falar, eu vou usar ela, você não vai conseguir usar ela. E mesmo se estiver no seu deck, você não vai usar ela. Que é o Roubador do Jarro, eu acho que é assim que se é a tradução. Ela tem um efeito que quando seu oponente ativa o Pote da Ganância, você nega o Pote da Ganância e puxa uma carta do seu deck.
Viu porque eu disse que você não ia usar? Porque o pote da ganância atualmente está banido e talvez nunca saia da banlist. Então, essa carta é inútil, porque você não vai poder negar nada. E mesmo se o pote da ganância tivesse, essa carta já não seria utilizada, porque ela é magia rápida, não é armadilha de counter ou alguma coisa afim, e você só puxa uma carta. Basicamente você puxa a carta que você puxaria caso não tivesse ela no seu deck. Se a carta teria uma carta que você não vai usar, essa aqui você não vai usar mesmo, que é o presente da ganância, e que você simplesmente dá 2 cartas pro seu oponente. Tipo, o pote da ganância não te dá 2 cartas, essa aí você dá de presente pro seu oponente. Ah, Dior, eu posso usar essa carta no deck de Trickster? Não, porque o deck de Trickster tem cartas que faz o oponente puxar muito mais cartas, formando essa carta extremamente inútil. Agora vamos mais um pote, só que esse pote consegue ser pior do que as 2 cartas anteriores, que é o pote da generosidade, que parece o roxo da Heritage. Você simplesmente pega 2 cartas da tua mão e retorna pro deck. É o pote da ganância ao contrário. Outra você puxa 2 cartas, essa não. Essa aqui você pega e bota 2 de volta pro seu deck, fazendo você perder 3 cartas. As 2 cartas que você voltou e a própria carta que é o pote da generosidade. Claro que eu não vou dizer que essa carta é extremamente inútil, já que ela pode ser usada para alguns tipos de deck de farm no Duel Links, mas só para isso. Tirando isso, essa carta é extremamente inútil. Agora vamos falar da Sentinela Arrojado. Eu não sei como é a tradução dessa carta, que é o Humble Sentry, que basicamente você revela todas as cartas da sua mão, fazendo você ficar desvantajoso, já que o oponente vai saber da sua estratégia. Aí você escolhe uma carta e embaralha no deck. Ou seja, você simplesmente revelou para o seu oponente sua estratégia e ainda voltou uma carta da sua mão pro deck, fazendo você perder 2 cartas, a carta que você usou pro deck e essa própria carta você ativou. Parece que os pessoal da Konami, quando de antigamente ou até mesmo de agora, eles não conseguem ter mais criatividade de inventar cartas com efeitos bons ou pelo menos razoáveis, mas não, criaram cartas que são inúteis. Agora vamos falar da última, mas nem por isso menos importante. Mas antes disso, você já deixou o like, se inscreveu? Não inscreveu não? Deixa o like? Então, bora lá. Agora vamos falar de uma carta extremamente famosa, que pelo menos você já deve ter ouvido falar e pensado: por que, Konami? Por que você criou isso? Que é os pés gelados ou Cold Feet, que é esse dinossauro que está sofrendo de nevasca, que está morrendo, que quando você ativa essa carta, você não vai poder ativar, setar, usar efeitos de nenhuma carta mágica ou armadilha. É isso mesmo que você ouviu. Você ativa essa carta mágica para poder não ativar mais nada, nem magia, nem armadilha, ativar nada, na dica nenhuma. Para que essa carta seria útil? Para deck de Rei do Fogo, talvez. Mas não. E mesmo que você te falar que tem aquela carta que faz com que o efeito vá pro oponente, mesmo assim é um deck torto que não serviria só para meme e para meme absurdamente absurdo. Então não, essa carta não serve para nada. Todas essas cartas que eu falei pode até não ser inúteis para certas decks ou estratégias, mas ainda assim continua sendo totalmente inútil. Só que não são mais inúteis com essas skills do Yu-Gi-Oh! Duel Links que eu fiz um vídeo sobre, falando delas que são muito inúteis. Então vai lá, assiste lá, o vídeo já acabou. Então vai lá, tchau, valeu, falou.